Olá, pessoal. Nós vamos meditar, né, fazer uma reflexão agora sobre o Evangelho do domingo da solenidade dos apóstolos Pedro e Paulo, colunas da igreja. Solenidade significa que é uma grande festa, né? São poucos os santos, né, que têm como grau de festa a solenidade. Né? Solenidade é o grau máximo das festas litúrgicas. Né? Temos, claro, eventos da vida de Nosso Senhor, de Nossa Senhora, mas também temos desses apóstolos, Pedro e Paulo, pela sua importância, né, para nós, para a nossa fé. Colunas que transmitem, que sustentam a nossa fé, esses apóstolos. Vamos usar o Evangelho de São Mateus, capítulo 16, para falar, né, aí sobre Pedro. Ainda que a festa é de Pedro e Paulo, o Evangelho vai trazer Pedro. De fato, nunca vamos encontrar Paulo nos Evangelhos, porque Paulo é um personagem, um apóstolo muito importante, né? Mas que ele é pós-ressurreição, tá bom? Ele foi chamado por Jesus depois que Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou e se apareceu a Paulo quando ele ia para Damasco, perseguindo os cristãos, né? Vamos encontrar Paulo na segunda leitura, quando vamos ler a segunda leitura da missa, Paulo escrevendo para Timóteo, um discípulo seu, que vai se tornar também bispo Timóteo, né? E ali Paulo está se despedindo, está escrevendo que já chegou no fim da sua vida. É provável que essa carta escrita a Timóteo, Paulo escreveu desde a prisão em Roma, né, onde estava já para ser decapitado. Saibam vocês que tanto um como o outro, Pedro e Paulo, morreram mártires, testemunhando a fé em Jesus, nosso Senhor, na igreja, morreram mártires em Roma, né? Aí no período de Nero, tanto um como o outro, um foi crucificado, Pedro morreu crucificado de ponta cabeça e Paulo foi decapitado. Muito bem, então o que diz o Evangelho que vamos dele sim tirar algumas reflexões? Mateus 16 é um momento onde Jesus tem um parte-águas na vida dos apóstolos e do seu anúncio também. Jesus subiu com os 12, somente com eles, os 12 apóstolos, subiu para Cesareia de Filipo, que é no norte da Galileia, e lá ele fez essa pergunta para os discípulos: o que estão dizendo aí as pessoas de mim? Quem sou eu para essas pessoas? E os apóstolos começam a responder o que as pessoas acham, quem as pessoas acham que é ele. E os apóstolos vão respondendo coisas muito interessantes até, né? Dizendo que ele talvez seja Jeremias. Jeremias foi um grande profeta do Antigo Testamento, um profeta que testemunhou com palavras e com obras na presença de Deus. Ele fez sinais grandiosos, não digo milagres, mas sinais visíveis, né? Ele carregou na cidade de Jerusalém uma cruz nos ombros também, Jeremias. Jeremias também foi preso pelos sacerdotes, igual que Jesus será, né? Depois dessas palavras que ele está anunciando agora, Jesus também vai carregar uma cruz, também vai ser jogado num poço onde ficou preso. Bom, então as pessoas falam, talvez alguns acham que o Senhor Jeremias que voltou, outros que Elias, um outro grande profeta que nunca morreu, que foi arrebatado ao céu, ou ou alguns acham que o Senhor é um outro grande profeta, né? João Batista que ressuscitou. Bom, depois de Jesus colher essas respostas, né, o que o povo acha dele, ele faz a pergunta mais profunda que ele devia fazer nesse momento. Mas e para vocês? Para você, Pedro? Para você, Tiago? Para você, João? Quem que eu sou para você? Quem que eu sou? O que eu sou para você na sua vida? A pergunta que deve ter deixado todo mundo então em silêncio e refletindo: pois quem era? Quem é Jesus para mim? O que é Jesus para mim na minha vida? E Pedro, né, então iluminado, ele dá essa resposta em nome de todos: Tu, tu, Jesus, tu eres o Cristo, o Messias, aquele que foi prometido nas Escrituras. E não só isso, Senhor. Tu eres o Cristo, tu eres o próprio Filho de Deus. É Deus que está aqui presente entre nós. Foi uma resposta muito grande essa, né? Muito profunda. Então,
Diante dessa resposta, Jesus falou para Pedro: parabéns, Pedro. Feliz és tu, Pedro. Porque essa resposta não veio do seu pensamento, nem do seu coração, Pedro. Foi o próprio Deus. Foi o próprio Espírito Santo que agora está entre vocês, que te revelou essa verdade. Porque só no Espírito Santo se pode chegar a algo tão profundo, a essa verdade mais profunda, a me reconhecer como filho de Deus. Por isso, Pedro, desde agora em diante, né? Eu estou, claro, atualizando o evangelho com minhas palavras aqui, tá bom, pessoal? Mas então, segue Jesus. Eu te dou as chaves do reino dos céus. Eu te dou as minhas chaves do reino celestial, da igreja. Eu coloco, eu deposito, eu confio em você, Pedro. Em você e nesses outros 11 que estão aqui. Mas você, Pedro, vai ser o responsável. E aí nascia o papado, pessoal, tá? Hoje temos lá em Roma o Papa Francisco com um Papa emérito, né? Ambos representantes de São Pedro. Atualmente, Francisco, o portador da chave, que liga e desliga céu e terra, que une, né, que tem a capacidade dada por Deus para unir, para levar-nos ao céu, para abrir as portas do céu. Por isso, né, nos nossos desenhinhos, a gente representa Pedro lá no portão. Agora entendem por quê? Né, quando a gente desenha, pinta, imagina o céu, não coloca um Pedro lá no portão recebendo as pessoas? Porque Jesus confiou a ele as chaves da entrada para o céu. Bom, vamos deixar aqui um pouco esses comentários para entrar em algumas reflexões através de algumas perguntinhas. Por que Jesus felicitou a Pedro pela resposta? Muito bem, pessoal. Realmente essa resposta de Pedro foi muito grande, né? Dizer, né, responder daquele jeito: tu, Jesus, tu eres o Messias, tá? É uma parte da resposta. Depois acrescentou, ademais, essa resposta: ademais de Messias, Senhor, tu eres o Filho de Deus. Até esse momento, na vida de Pedro e dos outros apóstolos, eles já levavam algum tempo ao lado de Jesus, mas não tinham até esse momento pronunciado uma fé tão grande na pessoa, no seguimento daquela pessoa que o chamou. Eles foram escolhidos, eles estavam ali porque Jesus os havia escolhido, mas eles ainda não tinham testemunhado a fé em quem os chamara. Até aquele momento, Jesus era um mestre, como havia naquele tempo no povo judeu tantos mestres. Os fariseus eram mestres da lei, né, que ensinavam a viver a lei de Moisés, a lei para seguir a Deus. Havia outros líderes naquele momento, líderes religiosos, políticos, líderes armados, né? Dentre os apóstolos havia um zelota. Zelota era do grupo armado revolucionário. Então havia líderes. Jesus se apareceu naquele momento como um líder religioso, né? Mas um líder a mais. E eles estavam seguindo Jesus até esse momento assim, como o seguimento de um líder. Então, depois de um momento de caminhada, de presenciarem Jesus fazer sinais maravilhosos, milagres, expulsar demônios, a fé deles tinha amadurecido. E foi o momento, então, da pergunta que Jesus tinha que fazer a eles: pessoal, quem que eu sou para vocês? Então, Pedro responde: o Messias. O que significa o Messias, em primeiro lugar, né? Essa resposta de Pedro: o Messias era aquele que estava sendo prometido lá desde o Antigo Testamento, pelos profetas, pelos escritos sagrados. Viria um libertador que tiraria das escravidões o povo judeu. Então esse era o Messias esperado. E o povo estava realmente na espera de um Messias. Mas para a surpresa de todos, esse Messias que veio e foi reconhecido, ele era o próprio Filho de Deus. E essa é a grandiosidade, né, do Messias, que o Messias não era previsto na mentalidade, pelo menos não na mentalidade geral do povo, não era ensinado que seria o próprio Deus o Messias.
Sim, seria alguém especial, misterioso, mas não o próprio Filho de Deus. E é isso que Pedro reconhece: tu eres o Messias, o Filho de Deus, o próprio Deus que está aqui, que se fez presente, que veio para nos libertar. Esse momento, né, na vida de Pedro, dos apóstolos, e daquele momento de Jesus com eles, vai marcar um antes dessa resposta e um depois. Porque a partir dessa resposta, quando já eles se deram conta que entre eles e aquele que o chamara era o próprio Deus, pois tinha que mudar o comportamento deles. A decisão de seguir já não era seguir um mestre, era seguir o próprio Deus. O Deus que os tinha convocado, reunido, né, e agora os estava enviando. A partir desse momento, então, Jesus vai anunciar a eles coisas que até agora não tinha anunciado. Por exemplo, que ele deveria morrer, ser crucificado, etc. Bom, dentro dessas coisas que Jesus começa a anunciar como novidade, como algo novo, ele vai então anunciar e responder a Pedro isso. Parabéns, Pedro. Porque tudo isso que você está dizendo agora não nasceu de você, não vem da sua reflexão, tá? Não vem nem do seu coração. Isso daqui é o próprio Pai Celeste, Deus nosso Senhor, Criador de tudo, enviando o Espírito, que você ainda não sabe o que é isso, né? Do Espírito Santo, né? Mas ele já envia no seu coração. E é através desse Espírito que infunde em cada um de nós a fé, a confiança e o amor sobrenatural, a fé sobrenatural, confiança sobrenatural, amor sobrenatural, ele que infunde, Deus Pai, no Espírito Santo, que te permite agora dar essa resposta que não é humana, que não é fruto, né, de um pensar humano. Não, é uma ação de Deus no seu coração, Pedro. Por isso, parabéns. Parabéns porque você deixou que Deus Pai atuasse com o Espírito Santo em você. Por isso, parabéns, né? E por isso agora eu acrescento uma resposta, Pedro, né? Agora eu te dou um poder que você não tem por si mesmo, mas eu te confio um grande poder. Eu te dou as minhas chaves para agora governar a minha igreja, o meu povo de Deus. Como se concretiza essa palavra de Jesus que confia a Pedro um poder diferente? Eu te dou um poder, Pedro, de ligar, desligar. Eu te dou as chaves do reino dos céus. E o que significa também esse tu, agora Simão, o nome de Pedro é Simão, mas deixa de ser chamado de Simão para se chamar Pedro. Por que todas essas palavras de Jesus, né? Como se concretiza tudo isso? Bom, começando pelo nome, né? Pedro, rocha, pedra. Jesus está dizendo que começa a edificar naquele momento, né? Estou edificando sobre uma rocha firme, uma pedra inabalável, o meu povo, a minha igreja. Essa obra que eu vim começar agora. Na verdade, né? Essa obra já havia começado lá atrás, quando Deus escolheu Abraão, né? Foi formando um povo. E uma vez que esse povo está formado, ele escolhe agora os 12 apóstolos, né? Pessoas normais, né, corriqueiras, para serem os guias, os pastores desse povo. Esse povo que é a igreja de Deus, tá bom? Igreja só vem ser o nome, né, desse povo novo que Deus reestrutura no Filho amado que é Jesus. Então a pergunta era como se concretiza o poder, né? O que significa essas chaves? O que significa ligar e desligar? Vamos dar alguns exemplos, tá? Depois continuemos cada um, né, pensando como se pode, como a gente vê já se manifestar esse poder de Deus. Bom, as chaves, né, a gente simboliza e até desenha, até coloca nos filmes aquela imagem, né, o céu lá entre as nuvens, um portão, né, entre as nuvens e aquele velho barbudo lá com as chaves na mão. Pois essa imagem que a gente coloca muito em filmes, em desenhos, é esse momento, né? Esse simbolismo que Jesus confiou a Pedro, os portões do céu. Quem Pedro deixar entrar, entrará. Para quem Pedro fechar a porta, estará fechado, né? Por que a Pedro, né? Essa é a pergunta. Por que a Pedro? Pedro foi colocado por Jesus como o pastor que deve conduzir todo o povo de Deus, toda a igreja, né? E ele como pastor, Jesus já tinha também usado essa imagem
em João, no Evangelho de João, que como pastor ele abriria, ele seria também a porta que deixaria entrar ou sair as ovelhas. Pedro então tem essa função sobrenatural, né? Por isso tivemos uma pergunta antes, para ver como que tem que ser numa ação não humana. Já não é o Pedro pescador, é o Pedro pastor em nome de Cristo que atua com a fé de Cristo da igreja, com a confiança no Pai em Cristo, com o amor de Cristo. Lembra na ressurreição quando Jesus aparece a Pedro e pergunta a Pedro: tu me amas como eu te amo, Pedro? E Pedro vai dizer que não ama Jesus com aquele amor. Que Jesus sabe como é o amor. Tu sabes que eu te amo, mas o meu amor é um amor de amizade, Senhor. E Jesus outra vez tenta renovar a Pedro no amor. Pedro, tu me amas de verdade? Então Pedro vai tendo que fazer um crescimento e aprender a amar no amor de doação de Cristo. Essa é a missão de Pedro. Então guiar o povo de Deus, toda a igreja, para esse céu. Lá é nosso destino. E Pedro, então, o Papa, atualmente Pedro, né, tem esse poder de Cristo, né, de nos abrir essas portas do paraíso para que nós entremos. Esse é um modo, né, simbólico até de a gente ver essa concretização. Mas o poder de ligar e desligar. Vou citar só um exemplo, né? Já ouviram falar das indulgências? A gente não faz algumas indulgências para aliviar, né, sufragar as penas das almas no purgatório, nossos pecados. A gente faz penitências por isso, indulgências. Bom, a indulgência você nunca vai encontrar ali na Sagrada Escritura. Por quê? Porque isso foi um ato de poder da Igreja, do Papa. Tá? O Papa, vamos usar uma palavra que se faça entendível, né? O Papa inventou, né, a indulgência. Claro, não é uma invenção, foi todo um trabalho teológico, mas ele ofereceu como um poder dado por Cristo a ele de nos ajudar através da indulgência, de atos concretos de oração, de caridade, de sacrifício, modos de ajudar-nos, né, a sufragar, a apagar os nossos pecados. Então aí está um modo concreto desse poder dado por Cristo a Pedro e, portanto, a cada Papa, né, que segue essa missão de Pedro. Por que Pedro e Paulo? Por que dois apóstolos contemporâneos, mais ou menos, né, estamos celebrando hoje? Bom, tanto um como o outro foram apóstolos, de modo diferente, mas apóstolos. Pedro faz parte do primeiro grupo escolhido por Jesus, lá na Galileia ainda, pescador. Paulo, ele foi chamado depois da ressurreição, apenas para seguir Jesus. Mas os dois se transformaram em colunas, né, em fundamentos da igreja, evangelizadores, tanto do povo escolhido, dos judeus, quanto dos pagãos, daqueles que não faziam parte do povo escolhido. Foram anunciar, batizar, né, seguir aquele mandamento de Cristo, ide por todo mundo, batizando todos, um e o outro. E tanto um como o outro depois derramaram seu sangue em Roma. Pedro e Paulo se conheceram, tá? Depois que Paulo se converteu, foi batizado, ele foi até Jerusalém, porque ele queria se encontrar com Pedro, né, como coluna, como representante. Ele sabia da autoridade de Pedro, e ele foi até Pedro com os outros apóstolos, também para se encontrar com outros apóstolos, para comunicar a eles, né, que ele também foi chamado por Deus para ser um apóstolo, um evangelizador. Então esses são, né, eles tiveram mais de um encontro. Eles tiveram esse primeiro encontro onde Pedro se apresenta, depois tiveram ainda, pelo menos relatado, né, mais um outro encontro quando se reuniram todos em Jerusalém para um momento de discussão teológica, né, de ver como evangelizariam, quem seriam os destinatários da evangelização do anúncio de Cristo, né? Que, claro, decidiram que era todos são chamados a esse encontro com Cristo. Então esse Pedro e Paulo, né? É muito bonito quando nós chegamos na Praça de São Pedro, em Roma, né, no Vaticano, e encontramos dentro dos braços, né, da praça, de um lado Pedro, do outro Paulo.
estátuas enormes, né? Tem mais de 3 metros de altura, assim, imponentes, fortes. Pedro com as chaves do céu na mão, Paulo com a espada, né? Para dizer que estão aí para fazer o bom combate pelo nome de Cristo. Vamos pedir então, né, a intercessão desses dois santos, para que nós também sejamos testemunhas, exemplos da vivência da fé, que possamos dizer como Paulo vai dizer na leitura hoje, segunda leitura, né, é uma carta dele, possamos dizer como ele: eu combati o bom combate da fé, porque viver a fé é um combate. Eu testemunhei, dei a vida como eles deram a vida. Tomara que nós também possamos dar a vida pela nossa fé. Façamos a experiência que eles fizeram, de modo diferente. Eu gosto de meditar nos dois, né? Pedro conviveu com Jesus, Pedro caminhou sobre as águas, Pedro fez milagres, fez também uma pessoa que não andava a caminhar pelo nome de Jesus. Paulo teve uma experiência diferente. Paulo só se encontrou com um Jesus ressuscitado, que nunca se apareceu fisicamente, né? Em corpo e alma, não. Paulo escutou, lembra quando ele caiu do cavalo? Ele escutou uma voz e perguntou: quem eres? E aquela voz falou: eu sou Jesus a quem tu estás perseguindo. Mas Paulo nunca esteve com Jesus como estiveram os outros apóstolos. Paulo tem uma vivência de fé que nós temos. Essa experiência cristã de Paulo, uma experiência de Cristo ressuscitado, com o Cristo eucarístico, com o Cristo que está no irmão, como nós temos hoje. Vamos pedir então a eles que sejam também para nós exemplo e nos ajudem a testemunhar a nossa fé.